Fala galera, aqui é o Hugo, mais uma vez, com a aula número 2 da série Estudos Profundos do Direito, que nós não aceitamos a superfície, como diria Lady Gaga, we are far from the shallow now, só profundidade. Na primeira aula, nós falamos sobre o direito que não é uma ciência. E aproveitar e agradecer aí que eu já estou melhor, não estou com febre, então eu acho que eu não estou com Covid, não fiz o teste não, foi mal aí galera, não façam isso, mas acho que eu não estou não. Então sigamos, vamos falar hoje sobre a tortura. J'accuse, a tortura é institucionalizada. Vamos começar. Tortura, só estava meio que cagando para ela até a Segunda Guerra, aqueles horrores do nazifascismo, parece que o pessoal ficou meio traumatizado, aí decidiu lembrar que existe uma coisa chamada dignidade da pessoa humana. Mero detalhe aí que o pessoal tinha esquecido. E aí realmente teve um fortalecimento dos direitos humanos pós Segunda Guerra, pelo menos na teoria, né? Com muitos diplomas internacionais, coibindo a tortura, e certamente a audiência de custódia tem muita relação com, como a gente vai ver, não só a prevenção, como repressão da tortura. Então, dentre esses diplomas, queria focar no que importa mais para a gente aqui, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Porque ele tem os dois, né? Além dele falar, além dele ser contra a tortura, ele vai ter um dispositivo lá que fala, né, que a pessoa, quando é presa, ela tem que ser imediatamente apresentada à autoridade judiciária, que vai ver a questão da legalidade da prisão. E nessa análise não é só a questão do indício de autoria e materialidade, é realmente ver se houve tortura. Como é que a gente define tortura? Vamos ver a nossa lei aqui, 9455, de 97. No inciso primeiro é aquela tortura raiz, né? Se perguntar na rua, todo mundo vai responder mais ou menos assim. Constitui crime de tortura constranger alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, letra A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É aquela do saco plástico, né? Tipo, cadê o teu comparsa? Fala agora, senão tu vai sofrer. Essa é muito comum também, só que uma ainda mais comum, que a gente vai focar aqui, que também é tortura, está expressamente aqui no inciso 2, é submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, pena reclusão de 2 a 8 anos. Essa é aquela tortura, castigo ali, policial que está fazendo às vezes de juiz e justiça com as próprias mãos, né? Vai lá e dá uma coronhada no cara. É aquele pensamento assim, que não é bandido, então tem que se ferrar, tem que apanhar. Pensamento muito inteligente, muito bem calcado. Responder essa violência desde com violência, você entra num estágio de guerra perpétua, né? De todos contra todos, e você não sabe quando começa, e o ranço de um lado contra o outro só aumenta. Ou seja, seria muito mais inteligente, visando a ressocialização e a diminuição da violência na sociedade, você tratar todo mundo com dignidade, respeito. Ah, mas o outro lado é violento. Ora, primeiro, você é o Estado, não dá para ficar equiparando violências. Segundo, se você quer um mundo, país menos violento, com paz reinando, você não vai ficar esculachando o cara, porque é óbvio que ele vai sair da prisão pior, querendo vingança,
acho tão óbvio isso, mas enfim, tem que falar, né? Porque a gente vê Bolsonaro e companhia falando por aí, tortura, além de ser, como a gente vai ver aqui, institucionalizada, em MP e no judiciário que realmente agem de forma permissiva, você vê que o Bolsonaro e companhia estimulam a tortura o tempo todo, aquela questão de pedrinhas. O cara é bandido, tem mais é que se ferrar mesmo, pedrinhas. O que tem de melhor no Maranhão, que é um presídio terrível, que não respeita nada de direitos humanos, não tem nada, só sofrimento. Eu acho que o cara, é justiça isso pra ele, o cara vai sair muito melhor, vai querer sair por aí se vingando, causando todo tipo de maldade. Vamos lá, vamos falar das audiências de custódia que foram criadas para, entre outras coisas, como diz aqui, artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 6º da resolução 213 do CNJ. Fala aqui de reprimir Não, na verdade esse artigo que eu falei fala sobre o registro de denúncia de tortura e maus tratos para posterior encaminhamento para investigação. Como a gente vai ver, não é a investigação, deveria sair já a ordem do juiz na assentada da audiência de custódia. Mas o que a gente vê é que a defensoria e os advogados têm que ficar provocando essa investigação. Porque, vamos ver como o artigo que eu tinha falado fala sobre reprimir a prática, não só prevenir, mas reprimir a prática da tortura. Está lá na resolução 213 do CNJ. E aí, vamos dizer como que é a audiência, não, primeiro como deveria ser a audiência de custódia. Senhor José das Couves, pode entrar. Primeira pergunta que deveria fazer, o juiz. O senhor foi agredido por os policiais que efetuaram sua prisão? Sim, doutor, sim. Eu tomei uma coronhada na cabeça, soco nas costas, certo. O senhor sabe dizer o nome desse policial? Cabo Peçanha. Esse Cabo Peçanha, ele é alto, magro, sabe o batalhão que ele trabalha, que está lotado, ou seja, a partir daí, na própria sentada, o juiz, tendo em vista o relato de grave tortura, encaminha já para a investigação desse crime. Mas não é isso que acontece. Vou te falar como que acontece. O senhor João das Couves, pode entrar. O senhor foi agredido? No máximo, é essa pergunta que o juiz faz. Ele vai falar, sim, senhor, o policial me esculachou aqui, pegou a ponta do fuzil, queimou minha barriga de maldade, eu já tinha perdido, entendeu, doutor? Eu já estava preso, foi de maldade mesmo, para me castigar. Me deu uma coronhada na cabeça, um bico nas costas, um soco no olho, tá aqui, o olho roxo. Aí, como o juiz faz? Problema que ele detecta. Temos um preso machucado. Solução. Caminha ele pro médico, com a palavra MP. Acabou. Não se fala em tortura, a palavra que até parece que é proibida. Então aí você começa a audiência de custódia, dá a palavra pro MP, que vai pedir, como sempre, que a prisão preventiva, que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva, e a defesa, o advogado, o defensor público, vai tentar a soltura desse preso, depois que corra atrás para ver a questão da tortura. É assim que funciona na prática. Absurdo total, né? A gente vê várias leis aí, parece que todo mundo de mãos dadas para combater a tortura, prevenir e reprimir. Nada. O que importa é a prática, como eu falei no outro vídeo, e a prática é essa que eu estou te falando. Quem é da área, aproveitar e mandar um abraço aí pro mestre Eduardo Newton, nosso cão Diógenes aí, que luta sozinho contra uma
justiça desumana, aprendo muito com ele, né? Trabalhei lá na custódia com ele, aprendi muito, é um cara fantástico, enfim, você tem muitos fãs por aí, você sabe disso. Ou seja, os juízes eles conseguiram transformar num machucadinho a tortura. Isso é um absurdo. Por isso que o Eduardo Newton chama, às vezes, a custódia de simulacro de custódia. Essas lesões seguem um padrão, entendeu? Você sabe que é uma tortura mesmo para castigar a pessoa. Não há que se falar em uma resistência do preso. Fique bem claro, a culpa não é só da polícia, é o judiciário dá o seu beneplácito, MP. É isso que a gente quer mudar, entendeu? Eu acho que realmente mudando isso, não só um respeito mecânico à lei, porque a gente quer uma sociedade mais justa e com menos violência também. Eu realmente acredito que isso vai fazer com que a gente tenha uma sociedade mais pacífica, né? Que a gente precisa muito. Então é isso, acho que eu passei a mensagem.